Bom dia, pessoal aí do primeiro ano, né? Professor Marcelo Sor. A matéria com vocês hoje, dos módulos 7 ao 10, a matéria é Grécia Antiga. Então, portanto, façam os exercícios da apostila e também dos TCs. Quando retornarmos aí com as aulas presenciais, nós, professores, aí corrigiremos aí para vocês, tá? O importante agora, vocês têm aí, né? Vocês estão com os slides e agora a explicação, tranquilo? E aí, no caso, a matéria é Grécia Antiga. Então, portanto, a Grécia ela se localiza na Península Balcânica, no sudeste da Europa. A história da Grécia Antiga, aí é o módulo 7, nós temos aí 5 períodos: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o helenístico. O período pré-homérico, por que é Homero, professor? É porque Homero, ele, um poeta do século IX, escreveu aí 2 poemas épicos, né? A Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a volta de Ulisses da Guerra de Troia. Então, é por causa disso, né, no século IX, sobre o poeta Homero. O período pré-homérico, ele se caracteriza pela formação do mundo grego, e aí começou com a chegada de povos indo-europeus. Os pelasgos montaram Creta, os aqueus se misturaram com os cretenses, chamados de micenos, daí dando origem à civilização creto-micênica, e os jônios vão montar Atenas e os dórios vão destruir Creta. Então, ao destruir a civilização cretense, ocorre a primeira diáspora, que é dispersão. Então, portanto, a Grécia se localiza na Península Balcânica, na Europa, né? E o sudeste da Europa, obriga os cretenses, que foram destruídos pelos dórios, a uma primeira diáspora, que obrigam-os, né, a colonizar, a fundar cidades na Ásia Menor, o que você chama hoje de Turquia, né? São cidades como Troia, Esmirna, Mileto, né? São cidades aí na Ásia Menor, ou país que você conhece hoje como Turquia. Então, portanto, acaba aí o período pré-homérico. Então, o período pré-homérico é a formação do mundo grego. Nós temos aí as ruínas de Knossos, em Creta, né? E temos também as ruínas de Troia, acabando aí o período chamado de pré-homérico. Volta tudo do zero. E o período homérico, professor? O período homérico, os gregos vão viver em famílias chamadas genos, daí a palavra genética. Essas famílias viviam de agricultura de subsistência, eram pequenas comunidades familiares que, orientadas aí por um pater, eles procuravam aí praticar uma agricultura doméstica, uma agricultura familiar, né, dentro dos seus clãs aí. Só que essas famílias, indubitavelmente, elas vão crescer, gerando aí o quê? Um crescimento demográfico. Isso provoca a origem das cidades e obrigam os gregos a uma segunda diáspora. E em busca de melhores terras, eles agora, ao invés de ir para o leste, eles vão para o oeste, para o ocidente, logo ali perto, e vão colonizar o sul da Itália, que é chamado de Magna Grécia. Então, acaba aí o período homérico. Obrigam os gregos a fundarem cidades no sul da Itália, são cidades de origem grega. Chegamos ao período arcaico. No período arcaico, nós temos aí a formação das cidades-estado. Como que é uma cidade-estado na Grécia? Elas têm autonomia, elas eram politicamente independentes. Então, a apostila, os livros, eles nos dão aí 2 cidades modelo, né? Esparta e Atenas. Então, as cidades na Grécia Antiga, elas são politicamente independentes. O que as unem, né? É o idioma, que é o mesmo, e a religião. Então, fora disso, elas politicamente têm nada a ver uma com a outra. Nunca houve um império grego, até porque a Grécia era desunida. Esparta, as classes eram os espartanos, a elite, os periecos, que eram pobres livres, e os ilotas, que eram os escravos, que vinham geralmente de guerra. Quais são os órgãos políticos de Esparta? A diarquia, formada por 2 reis, a Jerusa, um conselho de 28 homens anciãos, né, já de uma certa idade, com mais de 60 anos, e 5 juízes. Então o esquema de Esparta é bem simples. Os meninos, quando
nasciam eram levados por um monte, esse monte na Grécia Antiga chamado Monte Taygeto. E aí as crianças, os meninos com defeito físico eram atirados daí, porque para Esparta você não pode ter defeito físico. Esparta é voltada para a guerra, tranquilo? Então Esparta vai acabar montando uma oligarquia militar, uma elite militar. A segunda cidade, aí já é o módulo 9, é Atenas. Atenas ela tem um desenvolvimento político mais complexo aí. Atenas ela começa, né, com o sistema monárquico, depois ela chega até o sistema democrático. Atenas teve 3 legisladores, o Drácon, as leis só beneficiavam os ricos, a aristocracia. O segundo legislador já melhora a vida para os mais pobres. O Solon, ele acabou com a escravidão por dívida, porque na Grécia Antiga a pessoa se tornava escravo por 2 motivos, ou por guerra ou por dívida. Depois das reformas de Solon veio um período de ditadura, os tiranos, e só depois do período da tirania, né, que o terceiro legislador melhora a questão popular, Clístenes. Ele é o fundador da democracia. Independente de rico ou pobre, todos irão votar, todos são cidadãos. Só que quem não é cidadão? São 3 classes, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, que eram chamados de metecos. Então, portanto, os escravos, as mulheres, os estrangeiros não eram considerados cidadãos. E você está vendo a imagem do Acrópole de Atenas, os políticos se reuniam ali, era o arcontado, eram 9 governadores, a eclésia ficava atrás do Acrópole, eram 500 políticos, tá, representantes do povo, e a bulé, que era composta por 6.000 juízes. Então vocês percebem a divisão do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, portanto, nós temos aí o arcontado 9 governadores, a eclésia 500 e a bulé 6.000 juízes. Então você percebe que o esquema político de Atenas era até avançado para a época, né? Só que a democracia deles era como participativa, os gregos participavam muito mais do que nós aqui na atualidade, e era restrita. Hoje a democracia ela é ampla e representativa. Tá ok? E aí nós chegamos num período que é o módulo 10, que é o período clássico. Ocorre aí as guerras médicas, né? As guerras médicas, ela é um resultado da invasão persa. No módulo 6, nós estudamos o Império Persa. Quando a Pérsia ela se desloca para o Ocidente, os persas acabam se chocando aí com os gregos, né? Ali na Turquia. Quando o Império Persa ele acaba relando nas colônias gregas da Ásia Menor, o mundo grego se assusta e aí vai se defender. Então o Império Persa, vamos lembrar que a Pérsia era o atual Irã, a Pérsia que já tinha dominado o Egito, que já tinha dominado a Babilônia. Quando os persas relam nas colônias, principalmente a colônia grega de Mileto, a Grécia vai se defender. E aí, no caso, as guerras médicas. Por que é médicas, Sor? É porque o apelido dos persas era Medos, né? E aí, nós temos 3 batalhas principais. A Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos foram trucidados, né? E aí eu peço para vocês assistirem os 2 filmes, 301 e 302. Nós temos aí também, aí por enquanto a Pérsia está vencendo, porque o plano persa de Dario e depois os Xerxes era invadir pelo norte aqui. Com a derrota espartana, Atenas vai criar a Liga de Delos. A Liga de Delos é uma liga que, né, todas as cidades gregas tinham que dar dinheiro e soldados para Atenas para enfrentar a Pérsia. Todo mundo concorda? Sim. E aí os gregos acabam vencendo a Batalha de Maratona e a Batalha Naval de Salamina. Como os persas não tinham navios, né, ágeis e menores na condução aqui do mar Egeu, os navios persas, né, mal se locomoviam aqui, a frota grega acabou destruindo a persa, e aí a vitória que vai ser celebrada aí no Tratado de Susa, no qual os persas se comprometem nunca mais a invadir a Grécia através ali do mar Egeu, que é este mar que é um dos conectados aí ao mar Mediterrâneo, na Europa. Tá? Bom,
Para entender a outra guerra, então a guerra médica ela dura praticamente aí 50 anos, tá? E aí você vai ter mais uma guerra que é interna agora. Com a Liga de Delos, todas as cidades tinham que dar dinheiro para Atenas. É isso que me explica como que Atenas ela se embelezou e se urbanizou daquele jeito, né? Se tornando aí um patrimônio histórico da humanidade, com o dinheiro das outras cidades. E aí Esparta se revolta contra isso. Quando a Atenas foi destruir Corinto, vamos lembrar, a gente não pode esquecer, a Grécia era desunida, e aí, como Esparta se revolta contra esta cobrança, no final das guerras médicas, ocorre a guerra do Peloponeso. Aí você tem a Batalha das Termópilas, que 300 espartanos morreram ao enfrentar o exército persa. E aí nós temos aí a guerra do Peloponeso, que é agora a briga das duas cidades, Esparta e Atenas. Com a briga de Esparta e Atenas, Esparta vence, né? A guerra do Peloponeso ela dura de 430 até 404. Com o final da guerra do Peloponeso, não adiantou muita coisa. Ela é considerada aí o suicídio da Grécia. Por quê, professor? No caso aí, o reino ao norte da Macedônia, de Alexandre o Grande, né? O seu pai Filipe II, ele acaba aproveitando da rivalidade entre as duas grandes cidades e acaba invadindo o mundo grego. Porém, o Filipe II, ele invade a Grécia em 330 na Batalha de Queroneia e acaba sendo assassinado. Aí quem conduz o Império Macedônico é Alexandre o Grande, que foi educado pelo filósofo Aristóteles, e aí nós estamos no período clássico já, módulo 10, e o período helenístico encerra a história antiga grega. O Alexandre Magno, né, ele invade o Egito, vai criar a cidade de Alexandria, ele vai até a Índia, só que o Alexandre ele não deixa herdeiros para manter o Império Macedônico. Aí seria a primeira globalização da história, né? Da invasão do Alexandre da Macedônia no mundo grego até o Oriente, cria-se uma nova cultura, o helenismo, que é a fusão da cultura grega com a cultura oriental, encerrando aí o mundo grego. A Grécia, com a invasão macedônica, a Grécia antiga entra em decadência. Aí, gente, no caso, nós temos dois símbolos da cultura grega. A cultura grega racional, equilibrada, humanística, proporcional, simétrica, e a influência da cultura oriental, pesada, fatalista, pessimista, né? Exagerada. Olha a diferença das estátuas, né? Uma estátua aí, né, que representa o período clássico, e a outra o período helenístico, que é o exagero, a fatalidade, a espiritualidade e a própria decadência. Beleza? E temos aí um exercício, né, sobre a democracia grega, cuja resposta alternativa D, ela foi adotada diversamente ao longo das experiências sociais. Por que a resposta é a D? A democracia de hoje, né, como eu já disse na aula de democracia em Atenas, ela não é igual à grega. Por isso a democracia, ela tem em vários países, né, ela é adotada diversamente, a democracia, mas subentende que é um governo baseado na vontade do povo. Tranquilo? E aí nós temos aí, por último, o teatro de Epidauro, os gregos que nos deixaram várias culturas, né? A política, a filosofia, as Olimpíadas e o teatro. O teatro ali servia não só para entretenimento nas comédias, mas também uma reflexão sobre a própria política. E é um retrato aí da filosofia no século V, né? O auge do período, né, da Idade de Ouro de Atenas. Tranquilo? Então, qualquer dúvida aí é só falar com o senhor, né? Estamos juntos aí, façam os exercícios aí. Um abraço, obrigado.